Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Caminho de Luz. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Rafael Siqueira. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele dentro da doutrina e já te desejo uma boa noite. Rafael de Amorim Siqueira, nascido em Itaperuna, reside atualmente em Niterói, no Rio de Janeiro. Frequenta a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, casa fundada pelo tribuno espírita José Raul Teixeira. Conheceu e passou a estudar a doutrina aos 18 anos, em 1998. No ano de 2008, passou também a atuar no campo da exposição doutrinária. É advogado e estudante de psicologia. Seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Boa noite, Márcio. Boa noite aos queridos amigos de Bertioga, que um dia eu quero visitar pessoalmente para abraçar cada um de vocês. Que Jesus possa nos guardar e nos manter em sua paz. Eu vou fazer uma pequena prece, então, para a gente já dar início. Aí a palavra é contigo, tá bom? Combinado. Então vamos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, unir os nossos melhores sentimentos e agradecer à espiritualidade amiga por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pedimos ao Mestre Jesus que nos ampare e nos proteja sempre e que possamos seguir os seus ensinamentos. Que assim seja, Senhor. Então, o Rafael Siqueira vai falar para nós sobre o tema transição planetária. É com você, eu volto no finalzinho para a gente finalizar, tá bom? Muito obrigado, amigo. Bom, a gente aprendeu nesses momentos de pandemia a falar através das lives, nos comunicando com as pessoas através das redes sociais. E eu admito que falar olhando para os meus próprios olhos não foi uma tarefa muito fácil. Antes a gente falava nos salões, conversando com as pessoas, olhando nos próprios olhos, e o Márcio hoje me possibilita um formato híbrido, quando eu falo com companheiros das redes sociais e falo igualmente com os amigos que estão na Casa Espírita, em Bertioga. Então quero deixar o meu abraço para cada um de vocês que está aí sentado no banco. E eu pedi ao Márcio que me mostrasse as pessoas, que me mostrasse a Casa Espírita. Observem, eu conheci a Casa Espírita através da câmera que está me filmando aí para vocês. E igualmente quero cumprimentar os amigos que estão também nas nossas redes sociais. Muito boa noite, Isabel Rubatino, Lurdinha Sachete Garrido, muito boa noite, Maria da Conceição Rocha, Jorge Luiz Ambrósio. Eu peço aos nossos amigos espirituais que possam nos abraçar, nos envolver a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Talvez um dos temas mais falados no nosso movimento espírita hoje, nos congressos, nas palestras, seja a transição planetária. Mas o tema transição planetária não é novo, porque quando abrimos o Evangelho de Jesus, lá no texto de Mateus, capítulo 24, e igualmente no texto de Marcos, capítulo 13, já ouvimos falar de uma mudança do panorama do nosso mundo. Jesus nos fala através de símbolos. Haverá guerras, rumores de guerras, haverá falsos cristos, falsos profetas, haverá um estardalhamento do mal, a ponto de que aqueles que amam tendem a arrefecer. Haverão muitos sinais exteriores, sinais interiores, mas tudo isso não será o fim. Isso é apenas um momento de transição, onde a nossa Terra deverá migrar de um mundo ainda atribulado, de provas, de expiações, para um mundo melhor, um mundo mais pacífico, um mundo onde o ser humano possa galgar dias melhores. Então Jesus já falou de uma era nova, de tempos novos. E, igualmente, Allan Kardec, quando nos trouxe a codificação espírita nos seus 5 livros, particularmente neste último livro aqui, a Gênese, lá no capítulo 18, intitulado São Chegados os Tempos, dividido em 2 subtópicos, Sinais dos Tempos e a Geração Nova. Também nos fala de uma nova geração de espíritos que há de migrar para a Terra, e igualmente nos fala de uma migração daqueles que não estão acompanhando o progresso do nosso planeta
para outros orbes. Nos fala o texto da Gênese de que o nosso planeta está mudando de posição, indo do mundo de provas e expiações que é hoje para um mundo em regeneração. E mais recentemente, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, o espírito estudioso Manuel Filomeno de Miranda, que notabilizou-se pelas tratativas dos casos de obsessão, dos casos de mediunidade, vem nos trazer inicialmente uma trilogia, mas depois transformou-se numa quadrilogia, iniciando-se por essa obra aqui, Transição Planetária, que dá título à nossa palestra da noite e que depois se acompanha por essa obra, Amanhecer de uma Nova Era. Uma terceira obra, Perturbações Espirituais, até chegar nessa, que se tornou um verdadeiro best-seller, no rumo do mundo de regeneração. Eu estou dizendo a bibliografia da onde eu tirei as considerações da palestra logo no início, porque aí eu já deixo para vocês as sugestões de leituras. Nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, que vive-se na Terra o momento da grande transição, do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Quando eu olho para cada um de vocês e interajo com aqueles que estão pelas redes sociais, eu observo, é o que mais nós queremos. Transitar desses dias onde somos ainda tão viciosos, carregamos tanto orgulho, tanto egoísmo, para uma terra melhor, onde impere mais justiça, mais fraternidade entre os homens. E é esse período, chamado período de transição, que nós estamos vivendo agora. Antes da gente passar as características dessa transição, eu quero discutir com vocês quais são os tipos de mundos. Porque a gente ouve falar de uma transição, mas será que a gente já conhece os tipos de mundos que são catalogados lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo? E agora deixo mais uma obra como sugestão de leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando os bons espíritos, capitaneados aí pelo Espírito de Verdade e que trazem textos codificados por Allan Kardec, nos falam de 5 possibilidades de mundos habitados. Vamos a eles? Num primeiro momento, nós falamos de mundos primitivos. O que são os mundos primitivos? São aqueles em que ocorrem as primeiras encarnações da alma humana. Ou seja, mundo primitivo, como o próprio nome já diz, é quando o planeta está se formando. E os espíritos, que ainda estão bem lá na fase da ignorância, porque os espíritos são criados simples e ignorantes e caminham para a perfeição, começam o seu périplo redentor nascendo nesses mundos. E vão renascendo nesses mundos até se aperfeiçoarem. Porque, da mesma forma que progridem os espíritos, igualmente progridem os mundos. E vocês poderiam me perguntar, Rafael, a Terra já foi um mundo primitivo? Sim. Há informações no livro A Caminho da Luz, ditado pelo benfeitor Emmanuel, que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Gente, isso é uma estimativa, segundo o benfeitor Emmanuel. E dentro desses 4,5 bilhões de anos, particularmente há 4 milhões de anos, surgiram os primeiros hominídeos aqui na Terra. E não foram Homo sapiens. Surgiram os australopitecos, depois os Homo habilis, os Homo erectus, o homem de Neandertal, até chegar no Homo sapiens, que é a nossa espécie hoje. E dentro desses 4 milhões de anos, que é o nosso périplo dentro da fase dos hominídeos, a nossa Terra vem evoluindo. Um planeta primitivo, que já passou pelas mais diversas eras e cujos espíritos foram encarnando numa Terra ainda de muitas dificuldades.
uma terra onde precisava descobrir a roda, precisava se chegar à escrita, porque antigamente não tinha escrita, precisava se atritar 2 pedras para se atear fogo. Falamos da época das cavernas, enfim, mundo primitivo. Nós já fomos um mundo primitivo. E esse mundo é onde se categoriza as primeiras encarnações dos espíritos. E como são esses espíritos? Quando a gente bate lá na questão 115, a gente observa: somos criados simples e ignorantes. Então, nos mundos primitivos, restam encarnados espíritos ignorantes. Fazem o bem, fazem o mal, mas não têm grande quantidade de livre-arbítrio, porque não têm grande conhecimento. Os espíritos vão evoluindo e a Terra igualmente vai evoluindo, assim como os outros planetas, até chegarmos num segundo tipo de mundos, que são aqueles chamados de provas e expiações. E o que são mundos de provas e expiações? O próprio nome já diz, onde restam categorizados provas, testes para o nosso aperfeiçoamento, e expiações, experiências dolorosas de espíritos que, seja em mundos primitivos, seja em mundos já de provas e expiações, utilizaram mal o seu livre-arbítrio e volvem em encarnações futuras, jungidos, atrelados a expiações, experiências para poder se soerguer. Então, como são os mundos de provas e expiações? Onde estão espíritos que precisam se depurar, seja na escola das provas, seja na prisão das expiações. Se o mundo primitivo era um mundo onde reinava a ignorância, o mundo de provas e expiações é um mundo onde ainda predomina o mal. Observe como é a nossa Terra nos dias atuais. Existe mais mal do que bem. É bem verdade que existem anseios de bem, pessoas praticando bem, mas, no geral, o mal ainda predomina. Uma terceira categoria de mundos seriam os mundos de regeneração. E observem, eu disse em regeneração, eu não disse regenerados. Porque o que acontece com os espíritos num mundo de regeneração? Depois de provas, de expiações, eles vão para um mundo em regeneração aurir novas forças. Um mundo que agora não é de provas e expiações mais, se contrabalançam as forças. Existe o mal, mas o bem cresce e as forças começam a contrabalançar uma outra. Rafael quer dizer que um mundo em regeneração ainda não é um mundo purificado? Não, meus amigos. A Terra está saindo de um mundo de provas para um mundo em regeneração. O que isso quer dizer? Eu gosto muito de construir imagens para que a gente possa aprender. Imagine um doente que está na UTI do hospital. O estado é grave. Ele começa a melhorar, mas ele já sai da UTI e vai direto para a rua? Não. Ele passa antes pelo quarto, fica no soro, estado de convalescença. Mundo em regeneração, estado de convalescença. Ainda existe o mal, mas o bem cresce e começa a contrabalançar. Se tivéssemos numa balança, o mal agora não é mais pesado. O bem já pesa de uma tal forma que ficam em equilíbrio. Marchamos por uma quarta possibilidade de mundos, que são os mundos ditosos. Aqui existe uma inversão na balança, porque agora já não existe mais um equilíbrio. O bem ultrapassa o mal fica resíduos, até chegar numa quinta possibilidade de mundos, que são os mundos celestes ou ditosos, que é a morada dos espíritos puros, purificados. No mundo celeste ou ditoso, já não existe o mal mais. A caminhada que a Terra está fazendo, então, é saindo de um segundo grau de mundos, provas e expiações, saindo da UTI e indo para a convalescença. Nós já não teremos mais tantas expiações, tantas dores, mas ainda teremos dificuldades, porque estaremos no quarto. Não seremos plenamente felizes, mas teremos mais forças, mais resistências para seguir em frente. E o que categoriza essa transição? Vamos seguir? Há uma questão do Livro dos Espíritos bastante peculiar para que a gente possa entender.
é de número 784. Quando perguntam os imortais, bastante grande, quando pergunta Allan Kardec aos imortais, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Não é essa que é a pergunta que a gente se faz todos os dias? Não parece que o mundo está recuando ao invés de avançar? Não parece que as coisas vão de mal a pior? Quando a gente liga a televisão, não parece que as coisas estão degringolando, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro? Não é isso. E olha a resposta que nos trazem os bons espíritos. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, o que é o período de transição? Um período de ajustes, um período onde a gente vai conviver com muito mal para sentir a necessidade do bem, para não nos acomodar mais, para fazer os nossos melhores esforços para construir esse mundo melhor, começando dentro de nós mesmos. Vamos para os exemplos? Imagine que o mundo em regeneração seja a nossa casa. Como a gente fazia com a nossa casa no passado. Imagine que a gente vai receber uma visita. A casa está toda suja, toda empoeirada. E como é que a gente fazia para receber a visita? Bom, pegava do tapete. A poeira ia sendo varrida com a vassoura e jogava debaixo do tapete. Os móveis bagunçados, os utensílios, as roupas, o que a gente fazia? Vamos pegar tudo isso e jogar ou na despensa ou no quarto da bagunça. Eu acho que toda casa tem uma despensa onde a gente entulha e não mostra para ninguém. Ou o quarto da bagunça. Que quando a gente vai apresentar a casa é aquele cômodo que a gente não apresenta. Mundo em transição é quando a gente não consegue mais esconder a poeira, porque ela está à mostra. Quando a gente não consegue mais jogar as coisas para dentro de um quarto e fechar, trancar a porta, porque agora tudo vai aparecer. E aparecer por quê? Porque agora eu vou ter que limpar. Porque agora eu vou ter que arrumar. Então eu de olho com aquela sujeira, com aquela bagunça, eu vou arrumar a casa. Então, imaginem agora que da minha casa física eu vou para a minha casa chamada Planeta Terra. Não há mais como esconder os nossos vícios. Não há mais como protelar com a nossa bagunça. É hora da gente arrumar. Então é por isso que parece que o mal está num grau nunca antes visto. Em verdade, o mal já existia, só que ele era escondido. A gente não via na televisão, a gente não escutava no rádio. Agora a corrupção está às mostras. Agora os problemas morais nós vemos ao olhar do dia. Para quê? Para que a gente sinta incômodo e possa. Não podemos conviver dessa forma. Temos que mudar isso. Nós não aguentamos mais, nós precisamos de paz. Precisamos arrumar a casa externa, começando pela casa interna. Isso é transição planetária. Por isso nos diz a questão 784 que é preciso que o mal chegue a um grau nunca antes visto para que a gente, em contato com ele, possa arrumar. Esse segundo exemplo eu vou trazer dos dias da minha adolescência, porque eu tenho 41 anos, gente. Já estou ficando careca. Quando eu era mais jovem, eu tinha muita espinha. Espinha é o terror de todo jovem, porque a gente fica doido na frente do espelho querendo espremer. Imagine a gente sair com um grupo de amigos com aquelas pontas amarelas, e desculpe a imagem que às vezes pode trazer algum dissabor, para conversar com uma garota ou num grupo de amigos, e muitas vezes eu ia, mãe, olha como é que está o meu rosto. Está cheio de espinha. Mãe, agora está tudo amarelo. E uma vez ela me disse uma coisa que eu não esqueci. E eu estou tomando esse exemplo para conversar com vocês. Meu filho, quando está amarelo assim, não futuque, porque vai causar marcas na sua pele. Mas a inflamação que estava dentro está à mostra. E depois que sair, vai cicatrizar. O que eu quero propor é o seguinte: nós estamos nesse momento vendo o pus,
que sai das entranhas da terra, vendo os vícios dos homens, vendo aquilo de negativo da nossa sociedade, mas depois que esse pus for expelido, é o momento da cicatrização. É o momento das coisas começarem a melhorar. Então esse é um processo de expulsar o negativo que há em nós, que há na nossa sociedade, para começar a cicatrização. Para que nós, diante daquela inflamação, possamos buscar a nossa cura interior. Isso é transição planetária. É bem verdade que tudo isso que eu estou falando traz incômodo para muita gente. Porque nesse período costumam surgir intercorrências internas. Quais são essas intercorrências internas? Quando abrimos um livro chamado Obras Póstumas, que veio a lume em 1890, não foi escrito por Kardec, são textos encontrados na casa de Kardec, alguns pessoais, alguns que eram comunicações levadas para ele, ou textos de amigos, mas grande parte textos da sua própria escrita, mas que ele não publicou. Alguns amigos pegaram aqueles textos e depois que ele já tinha décadas de desencarnado, publicaram Obras Póstumas. Daí o nome Póstumas, posterior à desencarnação de Allan Kardec. E na parte final de Obras Póstumas, há alguns ditados mediúnicos. Um deles, chamado Regeneração da Humanidade, e que diz que nesse período de regeneração da humanidade, 2 fatos iriam marcar o nosso relacionamento interpessoal. Problemas mentais, que era o nome, como eram chamados à época de Kardec, tudo o que queria dizer problemas da mente. E o que são os problemas mentais hoje? Ansiedade, depressão, transtornos os mais variados, mas disse o bom espírito que haveria ainda muitos suicídios, inclusive em crianças. Então, esses momentos de transição planetária são momentos das depressões, das ansiedades, dos transtornos, de muitos perderem a força interna, íntima, e serem levados até mesmo à falsa porta do suicídio. E por quê? Nós estamos sendo testados na nossa fidelidade, na nossa capacidade de mudar, de ressignificar os nossos passos e de continuar firme. Mas também ocorrerão muitos eventos externos. E isso nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando nos conta, nós estamos vendo, maremotos, tsunamis, pandemias, quarentenas, todas essas intercorrências internas e externas são porque a nossa Terra precisa avançar. Ela está mudando o próprio eixo e nós precisamos igualmente avançar. Mas para avançar, nós precisaremos vencer a nós mesmos e firmarmos o nosso compromisso de seguir em frente, de ouvir o chamado do Cristo e de herdar a terra, como nos diz a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então estes são momentos de definição. São momentos da gente olhar para nós mesmos e procurar saber onde eu posso melhorar, onde eu posso ser mais útil, onde eu posso agasalhar o convite de Jesus na minha alma e seguir com ele, pelo seu evangelho e fazendo todo o bem que estiver ao meu alcance. Porque a gente tem lido, através da obra espírita, do texto evangélico e dessas obras de Manuel Filomeno de Miranda, que a Terra vai avançar. E aqueles que não conseguirem avançar com a nossa Terra, o que vai acontecer, gente? Muitos oradores utilizam a palavra degredo, mas eu acho essa palavra muito forte, porque degredo parece punição. E Deus nos ama. Deus é misericórdia e amor profundos. A Terra avançando para dias de mais paz e nós não conseguindo avançar junto com a nossa Terra, nós seremos chamados a habitar um mundo que esteja de acordo com as nossas possibilidades físicas e espirituais. É um ajuste. É como pegar alguém que não conseguiu acompanhar um ano no colégio e ele repetir o ano, ou voltar para uma série que esteja de acordo com as suas possibilidades. Rafael, isso já aconteceu antes? Sim. Quando nós lemos um livro chamado Exilados de Capela, ou até mesmo o livro A Caminho da Luz, do próprio benfeitor Emmanuel,
Nós sabemos que há cerca de 10 a 14 mil anos atrás, havia um planeta, também de provas e expiações, que estava indo para um mundo em regeneração. Esse planeta chamava-se Capella. Estava na constelação do Cocheiro, precisava avançar. Mas havia naquele orbe muitos espíritos que não estavam acompanhando, porque eram espíritos endurecidos, egoístas, maus, orgulhosos. E o que foi feito? Bom, Capella avançou e aqueles que eram os recalcitrantes, os teimosos, foram trazidos para a Terra. Porque a Terra, há 14 mil anos atrás, estava saindo de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Ou seja, provas e expiações em Capella, eles pegam o nosso planeta Terra no início ali das provas e expiações para se recuperarem dos seus dramas morais e igualmente nos ajudarem a avançar. E diz o benfeitor Emmanuel que esses capelinos, em renascendo aqui na Terra, eles vêm a habitar 4 grandes raças. A primeira delas, os egípcios, os menos endividados. E olha quando a gente estuda a civilização egípcia, quando a gente olha aquelas pirâmides, Quéops, Quéfren e Miquerinos. Como poderia ser construída uma pirâmide há milênios atrás? Contra a própria força da gravidade, em homens rudes, em verdadeiros autóctones, homens simples que habitavam a Terra. É porque eles não eram terráqueos. Eram espíritos que vieram de um outro orbe para habitar ali, na civilização egípcia. Mas diz o benfeitor Emmanuel que aqueles exilados eram os menos endividados. E grande parte deles já retornou para a Capella. Porque Deus é tão bom. Quando a gente passa por essa migração para um planeta inferior e se reajusta, depois a gente volta para a casa natal. Grande parte, então, dos egípcios já retornou. Uma outra casta, a casta dos hindus. E vejam, os hindus eram os iniciados, porque há milênios atrás já falavam no karma. O que é o karma, meus amigos? É uma palavra sânscrita. E quando nós ouvimos falar no idioma sânscrito, é um idioma que dizem os estudiosos que veio do próprio orbe de Capella. E o que é o karma, se não a lei de reação? Toda ação gera uma reação, coisa que nós, os espíritas, chamamos de lei de causa e efeito. Os indianos já falavam disso há milênios atrás, porque eles já tinham conhecimento, já penetravam os mistérios da ciência profunda, mas eram endividados. Saindo de Capella, vêm habitar a Terra e criam o sistema das castas, colocando os brahmanes numa primeira casta e criando numa casta menor aqueles que eram chamados os párias, porque tinham inteligência, mas não tinham moral. Tinham ciência, mas não tinham moralidade. Dividiam-se por castas. Um terceiro grupo, o grupo dos arianos ou dos árias, que habitou inicialmente ali pela planície chinesa, a própria planície hindu, e foi migrando para a Europa. E olha que interessante, migrando para a Europa, eles formam a civilização grega. Então, quando ouvimos falar nas grandes personalidades gregas, Plotino, Anaxágoras, Anaxímenes e outros tantos que séculos antes de Jesus já traziam conhecimentos tão profundos. A civilização grega, quando a gente vai em Atenas, aquelas construções milenares, eles não eram daqui. Outros habitaram o Lácio, fazendo a civilização romana. Outros tantos eram os germanos, os alemães, os eslavos, a Rússia, aqueles povos perto da Rússia, eram habitantes de fora, que juntando-se ao povo simples aqui da nossa terra, ajudavam o nosso progresso espiritual. Então, o que vai acontecer conosco agora é um processo similar. Mas eu falei em 3 raças, existe uma quarta. Qual é a quarta, Rafael? Os hebreus. Os hebreus ou judeus são os nossos irmãos mais velhos, porque aqueles primeiros hebreus vieram de Capella. E eles vieram trazendo para a gente um grande monumento, porque o Antigo Testamento é um monumento do Deus único. Um Deus que eles reverenciavam
sem dizer o nome, porque eles traziam a reverência a Deus, mas era tanta reverência que era Hashem, o nome. Eu não podia nem dizer o nome. E Jesus nasceu entre os judeus, porque que já queria deixar para nós essa existência do Deus único, do monoteísmo, quando os povos da época eram politeístas. O processo que está acontecendo com a Terra agora é semelhante. E dizem os bons espíritos que essa migração para outros planetas já começou. Há muitos espíritos que já não reencarnam na Terra mais, porque não conseguem encontrar vibração para poder renascer aqui. A informação que eu vou passar agora é do Divaldo Pereira Franco com o próprio Chico Xavier, quando eles dizem que a personalidade de Hitler já não tem condição de renascer na Terra, porque tamanho foi o seu disparate que ele teve que ser afastado da psicosfera da Terra para o seu próprio bem, porque ele não aguentaria. Só de judeus exterminados nos campos de concentração foram 6 milhões. Imaginem todo o disparate que aquele homem fez. Mas em nenhum momento ele está distante do amor de Deus. Transição planetária é um chamado a mudar as entranhas da nossa alma e dedicar-nos ao bem. A pacificarmos-nos e fazer os nossos melhores esforços para seguir em frente. E muitos poderiam perguntar, Rafael, como eu sei se eu seguirei com a Terra ou se eu serei chamado para ir para um outro planeta? A resposta está no capítulo 18 do livro A Gênese. Se eu faço mal e digo, fiz porque quis e gosto, tomemos cuidado, porque poderemos ser chamados a deixar a Terra. Mas grande parte de nós não fazemos o mal por gosto, a gente faz por ignorância. Já dizia Jesus a Simão Pedro, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Nós somos frágeis, porque nós erramos, puxa vida, não devia ter agido dessa forma, eu não queria agir desse jeito. Nós acompanharemos a Terra, porque no fundo a nossa essência é boa, mas aqueles fiz, mato de novo e continuo matando, esses podem não continuar aqui mais. E muitos poderiam dizer assim, mas Rafael, tem tanta gente ainda tão perturbada renascendo na Terra. E por quê? Porque Deus é tão bom, mas tão bom, que antes de fazer a migração definitiva, isso nos diz Manuel Filomeno de Miranda, ele resolve esvaziar os umbrais, as zonas trevosas, dando chance a espíritos perturbados de milênios no plano espiritual. Então vão renascendo personalidades com doutrinas as mais equivocadas possível, seja no campo da política, no campo da sexualidade, seja no campo da filosofia, porque eles estavam no plano espiritual perturbados, renascem perturbados, trazendo as suas teses disparatadas. Daí nos dizer Jesus em Mateus 24 que haverá falsos cristos, falsos profetas, porque em verdade são espíritos que estavam do lado de lá e recebem a oportunidade de renascer para poder se reajustar. Transição planetária. Os mundos evoluem da mesma forma que evoluímos nós. E o convite de Jesus, feito há mais de 2000 anos, é para que nós sigamos com ele. Não fechemos mais os ouvidos ao seu chamado e possamos assumir algumas atitudes. E eu quero, nessa parte final da nossa palestra, traçar algumas contribuições. Porque quando falamos em regeneração do mundo, muitas pessoas ficam, bom, será que existe uma data limite? Não, não existe uma data limite. Ah, mas o Chico falou numa data limite. Gente, existe um simbolismo por trás disso. Quando um poeta diz, está chegando a primavera, é simbólico. A era nova, não existe dia, não existe lugar, mas está chegando. Nós devemos, então, entender as coisas na sua essência, não na sua letra. Foi isso que diz Francisco Cândido Xavier, e é isso que nos dizem os bons espíritos, porque regeneração do mundo é um trabalho de regeneração pessoal. Não adianta a gente achar que o mundo vai se regenerar de uma hora para outra.
o Roland Rabá dos judeus, a era de Aquário dos esotéricos. Não. O mundo se regenera porque nós nos regeneramos. Então nós precisamos avançar. E eu destaco aqui agora 6 compromissos para esse mundo em transição. O primeiro deles, repensar minha espiritualidade. Eu devo ter em conta que eu não sou um corpo de carne, que eu não estou no mundo apenas para gozar coisas, ter coisas, mas eu sou um espírito imortal. Eu preciso, então, cada vez me dar mais conta da minha espiritualidade. Lembram da balança que eu fiz? Mundo de provas e expiações ainda predomina o mal, está mais pesado. Mundo em regeneração já existe um equilíbrio. Então eu preciso me espiritualizar para acompanhar a Terra. Preciso pensar como um imortal. Os meus atos geram consequências, porque eu continuo vivendo. Preciso falar como um imortal. Porque aquilo que eu falo gera consequências, gera imagens nas cabeças das outras pessoas. Preciso viver como um imortal, porque tudo que eu faço retorna para mim mesmo. Um segundo compromisso nosso é repensar a nossa imortalidade, porque nós não morremos, o que morre é o corpo. Daí veio a pandemia do Covid. Só no Brasil, mais de 600 mil desencarnações. É bem verdade que teremos a dor saudade, mas não podemos transformar em dor revolta, porque já que estamos caminhando para um mundo em regeneração, precisamos despertar para a nossa imortalidade. Aquele que morreu, em verdade, a gente não perdeu. Perder, a gente perde um celular, a gente perde um livro, pessoas se separam temporariamente de nós. Então, o amigo que desencarnou, ele voltou para a casa verdadeira, voltou para o plano espiritual. E muitas pessoas, onde é o plano espiritual? Será que é lá? Será que é cá? O plano espiritual é aqui. É apenas uma mudança de faixa vibratória. Então nos acostumemos. Somos espíritos, somos imortais. Estamos caminhando para um mundo melhor. Terceira proposta, repensar a nossa fé. Como está a nossa fé? Porque vocês acham que no mundo em regeneração a nossa fé vai ser a fé crença? Não. Fé é certeza. Porque observem, eu tenho um copo na minha mão. De vidro. Se eu deixar esse copo cair, o que ele vai acontecer? Tenho certeza que todo mundo no salão vai me responder. Ele vai cair e vai quebrar. Vocês acreditam ou vocês têm certeza? Rafael, tenho certeza, porque é de vidro, ao contato com o chão ele vai quebrar. E tenho certeza porque existe uma lei da física chamada lei de gravidade. Olha o paradoxo. Eu tenho certeza de uma lei da física e não tenho certeza daquele que criou a lei da física, que é Deus. Então, repensar a nossa fé é passar a ter certeza, confiança em Deus. Tudo que me acontece é para o meu bem. No mundo em regeneração não terá espaço para tantas desconfianças em Deus. Tantos dedos que nós apontamos para Deus. Por que você fez isso comigo? Por que você levou o meu pai? Bom, ele levou o meu pai, ele levou o meu irmão, porque antes do meu pai e meu irmão são filhos de Deus. Ele não fez isso ou fez aquilo comigo. Tudo que acontece comigo é resultado dos meus atos e é para o meu bem. Então, quando eu tenho certeza do amor de Deus, eu passo a compreender que tudo está do jeito certo, na hora certa e para o meu bem-estar. Repensar nossa espiritualidade, repensar nossa imortalidade, repensar a nossa fé. Quarta proposta, repensar a nossa tolerância / fraternidade. Há um comentário do apóstolo Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos, quando ele nos propõe que todos os espíritos encarnados na Terra devem gravitar para a unidade divina. Ou seja, nós estamos gravitando para a unidade divina. Palavra unidade. Será que hoje nós conseguimos construir unidade ou estamos cada vez mais intolerantes? Construindo muros ou construindo pontes? Ah, Rafael, quando a gente liga as redes sociais, é tiro, me perdoem a expressão,
para o didatismo da nossa palestra, tiro, porrada e bomba para todos os lados. Será que mundo de regeneração vai ser o mundo da intolerância? Onde as pessoas constroem muros porque um vota na direita, outro vota na esquerda? Porque um é homossexual, o outro é heterossexual? Porque um é protestante, o outro é católico? Paulo nos diz que nós devemos gravitar para a unidade divina. Quer dizer que todo mundo vai ser igual? Não. Nós teremos as nossas singularidades. Gravitar para a unidade divina é que nós teremos uma centralidade, chamada Jesus, que nos propõe amor, perdão, respeito, tolerância. No mundo em regeneração não há espaço para tanta discussão, para tanto disse-me-disse-me, para tanto espírita se deblaterando nas redes sociais, para tanto cristão se odiando por causa de política, por causa de orientação sexual, por conta de divergência do próprio credo religioso. Então nós precisamos passar a construir pontes entre as pessoas, a nos olhar como irmãos, porque o mundo em regeneração será o mundo de mais fraternidade. Olha a proposta. O mundo em regeneração será um mundo onde nós teremos menos guerras, menos destruição do meio ambiente, menos matança de animal para poder se alimentar. Ah, Rafael, quer dizer que a gente não pode se alimentar de carne? Não vou entrar nesse mérito. Diz o Livro dos Espíritos que nós devemos nos alimentar conforme requer a nossa organização. Mas um mundo que caminha para a regeneração não terá espaço para tanta destruição do meio ambiente, para tanta matança de animal para a gente comer cada vez mais, para tanta gente passando fome, enquanto alguns têm muitos, sendo que a proposta de Jesus era amor, solidariedade, tolerância. Quinta proposta para caminharmos para um mundo em regeneração: despertar para a caridade. Porque o nosso compromisso com Jesus não é um compromisso de crença, é um compromisso de conduta. Pelas nossas crenças, nós já nos perdemos muitas vezes, porque a gente sabe falar bem, sabe decorar os versículos, sabe a Bíblia de cor e salteado, mas será que a gente vive? Será que nessa quarentena que nós estivemos dentro dos nossos lares, a gente pôde repensar as nossas atitudes? E eu falo isso com vocês pensando em mim. Será que eu falo apenas em Jesus ou eu já vivo Jesus nas minhas atitudes? Vou contar um segredo para vocês. É fácil fazer uma palestra. A gente faz aqui um rascunho, vou falar isso no início, vou falar isso no meio, vou falar isso no fim. Difícil é viver. Difícil é abraçar aquele que me aponta o dedo em riste. Ah, Rafael, mas eu preciso abraçar? Não, não precisa. Mas precisa perdoar. Precisa não devolver o mal com o mal. Precisa não querer o mal porque ele me quer o mal. Olha a proposta de Jesus. Porque o perdão é caridade. A benevolência para com todos é caridade. Observem. Transição do mundo, transição dos meus sentimentos. Onde houver egoísmo, transformar em caridade. Mas eu ainda não consigo, Rafael. Vamos à medida dos nossos passos. Cada caminhada de 1000 passos, eu começo pelo primeiro passo e sigamos em frente. Última das nossas possibilidades, dos nossos compromissos para singrarmos para um mundo em regeneração. Conectar-se a Jesus, que é o governador do nosso planeta. Talvez o nosso maior desatino dos dias atuais seja o afastamento de Jesus. Diz Samuel Hahnemann, o grande instituidor da ciência homeopática, que a doença original é quando a criatura se afasta do seu Criador. Então, para a gente volver aos dias da saúde, da recuperação, nós precisamos, à semelhança do girassol. Já viram a flor do girassol? Ela vai girando ao encontro de Jesus. Que nós, então, possamos ir ao encontro de Jesus. Não perder tempo mais. Eu me recordo de Públio Lentulus, na obra inolvidável há 2000 anos atrás. Há 2000 anos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando aquele senador romano, com o peito oprimido pela filha, com problemas epidérmicos em casa, uns dizendo que era lepra, mas ela já tinha até mau cheiro no corpo. Ele, por intermédio de sua esposa Lívia,
fica sabendo de um profeta ali pelas praias de Cafarnaum. E ele vai ao encontro daquele profeta, de tarde, à noitinha, para que ninguém pudesse vê-lo. E vai e encontra Jesus. A luz de Jesus era tão intensa que ele se curva. No seu orgulho, ele se curva. E Jesus, senador, bom seria se você me procurasse durante a luz do dia, mas que bom que você veio. Eu sei que você quer a cura da sua filha, mas essa cura não virá pela sua presença orgulhosa. Virá pela alma bondosa que está no seu lar, de nome Lívia. Mas agora eu tenho um convite para te fazer. Encontra-se no momento definidor da sua vida. Poderás seguir-me agora, ou deixar que os séculos dobrem sobre a ampulheta do tempo, e de expiação em expiação, você acabe me encontrando pelo mecanismo redentor chamado dor. Tu vais me seguir, mas Públio Lentulus trazia a águia romana, aquele orgulho indômito no seu interior, não seguiu Jesus. Dobram-se os tempos na ampulheta, renasce como escravo Nestório. Depois, mais uma vez, como um escravo de origem grega chamado Basílio, para despertar. Já nos idos da Idade Média, nascendo ainda como uma outra personalidade, narrado num outro romance chamado Renúncia, o padre Damiano, até se tornar o nosso Emmanuel, que vem nos convidar todos os dias, nesses dias de transição planetária. Precisamos nos reconectar a Jesus e ao seu Evangelho, porque o Evangelho de Jesus é o sol da imortalidade, que dispersa os seus raios luminíferos para que nós encontremos a saúde do Espírito e a vitória sobre nós mesmos. Falar, então, em transição planetária é falar de algo que precisamos repetir todos os dias. Substituir planetária por pessoal, porque, em verdade, é uma transição pessoal. Eu estou no centro do processo. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a terra, que será um mundo melhor? Onde eu posso ser mais manso, o que queres que eu faça? Eu me recordo de quando o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, um grande homem, foi eleito para se tornar o sacerdote de Roma, o Papa, e ele, por primeira vez, despiu-se daquelas roupas pesadas, aquelas roupas cheias de púrpura, e colocou na tabuleta do seu quarto em Roma uma placa, Vietato lamentar-se, em italiano, que no bom português nós poderíamos traduzir por é proibido reclamar. É vedado lamentar-se, porque este é o momento onde nós temos dois caminhos. Ou a gente abaixa a cabeça e continua reclamando, incorrendo no erro, dando murro em ponta de faca, ou a gente levanta a cabeça. Jesus, eu estou aqui. As dificuldades são muitas, mas eu estou contigo. Eu quero caminhar. Faça-me um instrumento da tua paz, porque eu serei um pirilampo na noite escura daquele que anda na amargura ou na escuridão. Está nas nossas mãos, meus amigos, ser o sal da terra e a luz do mundo. Para que o mundo possa se iluminar e transitar para a regeneração, cada um de nós precisará acender a própria vela da boa vontade, para que, de vela em vela, a luz possa ir afastando as brumas densas dos problemas da atualidade. Não por outra razão, quando lemos a questão 1019 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: o bem um dia se implantará sobre a terra? Resposta dos bons espíritos: quando o mal dela tivesse afastado. Quando, por sobre os escombros do egoísmo, os homens conseguirem construir o altar da caridade, o altar do amor, porque nesse dia nós deixaremos de seguir a Mamon e as coisas do mundo para nos entregar a Jesus, o nosso modelo e o nosso guia. Muito obrigado a cada um de vocês. A todos aqueles que me acompanham pelas redes sociais. Saibam da minha alegria de poder estar, ainda que pelas redes sociais, conversando com todos. Um grande beijo.
Excelente, meu amigo. Nós agradecemos muito por todo esse conteúdo que você nos traz para a nossa reflexão. Eu pediria que você fizesse, então, a prece de encerramento para que nós possamos já nos encaminhar para o encerramento da nossa live. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos de ter feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde como queiras, hoje, agora e sempre. Mestre amado, nós que te amamos, pedimos, fica com cada um de nós, com os amigos da Casa Espírita lá em Bertioga, com aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, fica com o nosso Brasil, os nossos governantes, o nosso povo que tanto carece de ti, ainda vítima das enchentes, do coronavírus, mas tu sabes de tudo. E só tu, ó Mestre, pode nos dar a sua paz. Muito obrigado e que assim seja. Mais uma vez, nós agradecemos pela sua participação aqui conosco. Agradecemos também a todos que estiveram acompanhando pela internet, todos aqui que estão no salão também participando. Uma boa noite para você e até uma próxima oportunidade.